Muitas emoções, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para quem está nos acompanhando. É verdade. E olha, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria no julgamento virtual para negar impedimento de ministros da primeira turma, que serão os julgadores da tentativa de golpe de Estado que nós tivemos, segundo o relatório da Polícia Federal e a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento ele vai acontecer por partes na primeira turma do Supremo, que é composta pelos ministros Cristiano Zanin, que é o atual presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, relator da primeira turma, e também os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Esses são os julgadores da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que vão se debruçar sobre o pedido de apresentação de uma denúncia formal criminal contra aqueles acusados por essa tentativa de golpe de Estado. Isso inclui o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pessoas próximas a eles, políticos, militares, ex-militares, aqueles que foram apresentados na denúncia no mês passado da Procuradoria-Geral da República. Esse julgamento está fatiado por conta do tamanho de investigados e o julgamento deve acontecer já na primeira parte na semana que vem, no dia 25, pelo menos é o que está previsto no Supremo Tribunal Federal na sua agenda. O que é importante destacar nesse momento? Em primeiro lugar, a denúncia ela é muito séria. É uma tentativa de golpe de Estado. Há elementos para que o Supremo Tribunal Federal aceite essa denúncia e aí sim nós tenhamos a investigação no processo criminal, como manda o ordenamento jurídico. Elementos mínimos. O que a lei brasileira diz que precisa ter nesse momento? Você precisa ter indício de autoria e materialidade do delito. Indício de autoria você tem pelos depoimentos que foram dados, pelos interrogatórios que foram feitos, pelas manifestações dos próprios envolvidos e de testemunhas, que mostraram que havia sim indícios de autoria, se não de todos, mas de parte desses que estão sendo investigados. E você tem materialidade do delito. O que é a materialidade do delito? É a prova. Você tem ali punhal verde e amarelo, Copa 2022, documentos que foram recolhidos pela Polícia Federal e, segundo o Ministério Público Federal, cruzados com os depoimentos que foram feitos e também com dados apurados a respeito do momento em que essas autoridades se reuniram, momento da impressão, nós temos ali indícios de materialidade, então, desse delito. Um plano para matar autoridades da República, o presidente Lula, que tinha sido eleito naquela oportunidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes, que tomou muitas decisões contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, no meu modo de ver, há indício sim para a abertura dessa investigação. O Supremo Tribunal Federal tem elementos robustos para receber. O problema está no seguinte: o Supremo Tribunal Federal é a competência originária, no termo técnico jurídico falando, para começar esse julgamento? Há um questionamento grande no mundo jurídico, né? Inclusive, manifestação de juristas renomados a respeito de um erro que nós podemos estar cometendo mais uma vez. Já cometemos esse erro na Lava Jato e estamos vendo o que deu. Nessa pressa, nessa contaminação política de se fazer o julgamento, que também está presente, não vamos tapar o sol com a peneira nesse caso. Então, o Supremo Tribunal Federal, na visão de muitos, inclusive do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que deu entrevista para nós logo no começo dessa história, vocês vão se lembrar, não deveria estar apreciando esse caso. Esse caso deveria estar com a primeira instância. Mas o próprio Supremo mudou o entendimento do foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, para ser mais correto do ponto de vista técnico, justamente para abraçar esse julgamento. E aí, é claro que nós temos o questionamento também a ser feito. Do mesmo modo que eu coloco aqui a gravidade dos fatos, a necessidade de se esclarecer o que aconteceu, a punição para os culpados, porque quem está sendo punido até agora são aqueles arruaceiros que invadiram o Congresso Nacional, que precisam ser punidos. Talvez não da forma tão rigorosa como estão sendo punidos. Se a gente comparar esse crime, que foi a pichação,
que foi a invasão, que foi a depredação, com crimes mais graves que estão presentes na sociedade, como latrocínio, como roubo, nós estamos vendo uma diferença grande de pena. E um questionamento que eu acredito que é razoável nesse caso, no ponto de vista de quem quer um discurso racional e não radical desse assunto, que é justamente o seguinte: aquelas pessoas que estão presas, elas seriam capazes por si só de dar um golpe de Estado, né? Sem armas, sem respaldo internacional. Então, isso tudo, claro, precisa ser melhor explicado pela justiça, e é legítima a justificativa que é dada para a crítica feita para o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. As pessoas envolvidas não tinham cargo, né? Essas pessoas que estão presas. Agora, se realmente aconteceu algum tipo de manobra para fazer essa mobilização popular por parte de autoridade para tentar dar um golpe de Estado, o crime já está configurado, porque basta a tentativa para se configurar. O que nós temos de questionamento em relação aos ministros do Supremo, num outro argumento que também é muito válido? O ministro Flávio Dino já processou o Bolsonaro em outra oportunidade, quando ele era do Maranhão e o Bolsonaro presidente da República. Ele era o governador lá do Maranhão. Então já tem uma rixa política aí. O ministro Alexandre de Moraes nem se diga, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes está envolvido com muitos casos de julgamento do presidente Bolsonaro, já deu manifestações, inclusive vazou um trecho aí de uma ordem para um dos seus assessores, dizendo que era para pegar o filho do Bolsonaro. Vocês lembram disso, né? O homem está em cima disso, ele quer alguma prova, o que, convenhamos, também mostra ali uma dúvida para um julgamento isento. E o Cristiano Zanin foi advogado do presidente Lula na Lava Jato, inclusive, ele tem mais ou menos o mesmo argumento apresentado lá na Lava Jato que hoje nós temos por parte dos defensores daqueles que estão sendo acusados, né? Uma questão de perseguição política e tudo mais. Então ele conhece bem essa tese. Mas ele foi advogado do Lula também, participou de demandas contra o Bolsonaro, figurou no polo como advogado. Então são 3 julgadores, tem 5, 3 estão aí sob júdice, mas o Supremo Tribunal Federal está passando a mão na cabeça desses colegas. São 7 votos já divulgados no plenário virtual, termina hoje à meia-noite a possibilidade dos demais ministros também se manifestarem, já deu maioria. Nós vamos ter esse julgamento com o Flávio Dino, com o Alexandre de Moraes, com o Cristiano Zanin. A Carmen Lúcia e o Luiz Fux não tiveram ali pedidos arrolados, até porque são ministros do Supremo há muito tempo, não tem indício de rixa com os acusados. O que nós vamos ver é justamente um clima cada vez mais tenso, porque não estamos seguindo a ordem das coisas. O melhor mesmo é que o Supremo não tivesse revisto essa questão do foro privilegiado e que nós tivéssemos o processo analisado pela primeira instância, competência originária, para analisar um caso grave, recente da nossa política. E repito aqui, há indícios sim de que houve um movimento para tentar impedir a posse daqueles que foram eleitos de forma democrática na eleição de 2022. A Sônia Blota está conosco, direto de Paris, destaque importante também do noticiário. Tudo bem, Sônia? Bom dia.